Fever Dream, ou Sonho Febril, é um livro vampiresco lançado em 1982, escrito pelo nosso barbudinho favorito 14 anos antes de ele começar a matar todos os nossos personagens queridos em Game of Thrones. E se você acha que já leu livros de vampiros demais para uma vida, talvez você está certo. Muitos anos antes dessa onda de vampiros que quase afogou a nossa literatura fantástica, R.R. Martin já estava aquecendo seus músculos cerebrais para escrever o livro Fever Dream, ou Sonho Febril em português. Este é um livro que trata sobre vampiros, mas também fala sobre barcos a vapor, sobre a sociedade da época e faz comentários sobre racismo. Esse é um livro excelente considerando que ele foi lançado nos anos 80 e ele traz uma pegada que é muito diferente do que você costuma ver ainda hoje em livros vampirescos, mesmo se você levar em conta que em 1976 foi lançado Entrevista com um Vampiro. 76? Uhum. Essa história se passa por volta dos anos de 1850, uma época onde ainda haviam barcos a vapor e eles eram uma forma mais rápida de viajar pelo rio Mississippi. Nosso protagonista é o capitão Abner Marsh e ele já foi dono de uma considerável frota de navios a vapor. Ele é conhecido por ser uma pessoa curta e grossa, mas muito boa no que ele faz. Só que infelizmente o rio é muito traiçoeiro e o inverno complica ainda mais as coisas. Isso faz com que ele acabou perdendo grande parte de sua frota em uma série de infortúnios. À beira da falência, Abner Marsh acaba se vendo obrigado a aceitar a oferta do empresário York, um cara que é um pouco estranho porque ele só trabalha à noite, mas que tem muito dinheiro para investir. Juntos eles constroem o navio Fever Dream, o maior, mais rápido e mais luxuoso navio que o rio Mississippi já viu. Uma coisa que não tem como evitar é dar o spoiler que o livro é uma história de vampiros. E eu digo isso com a plena consciência de que sim, isso é um spoiler, porque o livro faz todo um mistério para contar que há ou não vampiros nessa história e para mostrar quem são os vampiros. Mas a própria sinopse que vem com o livro e também tem em sites como a Amazon, a Saraiva ou o Submarino já trazem a informação de que esse é um conto vampiresco. Então não tem por que eu também esconder isso de vocês. Acho assim, se tá na capa do livro, não é spoiler, certo? E dá para argumentar que em uma obra dos anos 80, a ideia de spoiler já prescreveu há muito tempo. Considerando que foi lançado nos anos 80, talvez nessa época as pessoas não conhecessem tanto as obras vampirescas, e por isso elas lessem o livro e tivessem uma verdadeira surpresa em descobrir que se trata de um conto vampiresco. Mas por outro lado, a Entrevista com o Vampiro já tinha sido lançada e o Drácula já era bem famoso, então eu acho que talvez as pessoas já sabiam sim, e o próprio Martin não fazia questão de esconder o fato de que era um conto vampiresco. Não sei. De qualquer forma, sim, temos vampiros nessa história e o conceito de como esses vampiros funcionam é muito interessante. Esse spoiler eu não vou dar porque eu acho que seria imperdoável, mas basta dizer que ele é bem diferente do que eu já vi em outras obras. Se você já leu o livro e achou o conceito bacana também, comenta aqui embaixo. A história em si, como não podia deixar de ser, é muito bem escrita e ela é bem interessante. Só que ela sofre um pouquinho com o ritmo da época, as coisas demoram um pouco a acontecer. Eu particularmente não me importo com isso porque eu gosto de saber as minúcias sobre aquele lugar, sobre aquela época, sobre como funcionam barcos a vapor. Mas algumas pessoas podem achar que o livro é um pouco lento. E uma coisa que eu preciso falar é que esse livro não se assemelha em nada a Game of Thrones. Aqui, personagens não morrem à torto e direito, a gente tem apenas 2 narradores e a história é contada de forma bem linear. No quesito personagens, eu posso dizer que gostei muito deles, principalmente do capitão Abner Marsh. A ideia dos vampiros é muito legal, mas eu acho que os vampiros nessa história não são usados de forma muito criativa. Mas de qualquer forma, os vampiros são muito fodas, principalmente o antagonista, que é amedrontador e fantástico. Falando em amedrontador, muita gente descreve Sonho Febril como sendo um livro de terror/fantasia. Só que eu não concordo, eu acho que esse livro parece muito mais um drama histórico com alguns toques de fantasia e mistério. Como eu falei antes, eu gostei muito da parte histórica desse livro. É muito legal conhecer um pouco sobre como era a vida no rio Mississippi e na Nova Orleans daquela época. E só a parte que detalha as corridas de navios a vapor já é excelente. Só que é uma coisa assim que realmente toma tempo, porque essas corridas naquela época demoravam 2 a 3 dias. E meu amigo, se você não gosta de barcos a vapor, passe muito longe desse livro, porque aqui o Martin explica detalhadamente cada pedacinho do barco e de como ele funciona. Resumindo isso tudo, Sonho Febril é um livro muito bom, apesar de ser um pouco lento. A leitura é bem tranquila de acompanhar e o livro não é muito longo, principalmente se a gente considerar o calhamaço de papel que tem em cada um dos livros de Game of Thrones.
Sem contar que é sempre muito interessante você saber como escrevia um autor antes dele lançar a obra que deixou ele realmente famoso. Se você já leu esse livro ou vai ler por causa da gente, avisa nos comentários que a gente vai ficar muito interessado em saber. Se você quiser comprar esse livro, ele tá bem baratinho na Amazon, vou deixar o link ali embaixo para você conferir. E não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Vale lembrar também que agora a gente tem um Instagram do canal, que é /canal Heroicamente, um lugar onde a gente coloca dicas sobre os próximos vídeos e fotos dos nossos bastidores. Tem também nosso grupo no Facebook, que você pode conferir notícias sobre o mundo nerd e mandar recadinhos para a gente. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que gosta muito de histórias sobre vampiros ou que curte muito os livros do R.R. Martin. Um forte abraço e até a próxima!